O tema da mensagem desta noite é o seguinte: esteja com os seus ouvidos atentos. Esteja com os seus ouvidos atentos. Ambos os ouvidos atentos, mais do que escutar, para ouvir. Às vezes, nós apenas escutamos, mas não deixamos que a palavra de Deus alcance o coração, alcance a alma. Eu lembro de o apóstolo Paulo falando sobre a sua conversão. Aí, você lembra que quando Paulo se converteu, ele estava junto com um grupo de pessoas indo na estrada de Damasco, e depois, quando ele foi compartilhar dessa experiência, ele disse assim: aqueles que estavam comigo, na verdade, viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Por isso, querido, apenas Paulo foi transformado naquele caminho. Apenas Paulo viveu a experiência da mudança, porque apenas ele ouviu. Por algum motivo, Deus estabeleceu como canal de comunicação conosco o ouvido. Por isso a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. O próprio Jesus, ele nos diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Há uma outra expressão lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, que a Bíblia diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Por isso, aqueles homens que estavam junto com o apóstolo Paulo, eles viram a luz, caíram no chão, mas eles não ouviram. Porque não ouviram, não foram alcançados no seu entendimento. E porque não foram alcançados no seu entendimento, eles saíram daquela experiência, mas aquela experiência não mudou em absolutamente nada as suas vidas. No entanto, Paulo não só viu a luz, Paulo ouviu a voz de Jesus. E a voz de Jesus é que mudou a vida dele. Foi a voz de Jesus que transformou a vida de Saulo em perseguidor do Evangelho para ser um pregador do Evangelho. Foi a voz de Jesus que mudou radicalmente a vida daquele homem. Por isso, nesta noite, eu quero convidá-lo a ouvir a Jesus. Mais do que ouvir a minha voz, mais do que ouvir as minhas palavras, eu quero convidar você para ouvir a voz de Jesus, a permitir que a voz de Jesus alcance o seu coração, a permitir que a voz de Jesus alcance mais do que os seus ouvidos, alcance a sua sensibilidade espiritual, porque quando nós permitimos que a voz de Jesus penetre no nosso coração, nós permitimos que transformações profundas aconteçam em nossa vida. Enquanto nós estamos aqui compartilhando da palavra de Deus, a sala de oração está orando por nós, você que é do ministério de oração também está em oração nesse momento, a igreja está orando ao Senhor, porque nesse momento nós estamos reunidos em muitos endereços diferentes, movidos por esse desejo de vermos pessoas sendo alcançadas pela voz inconfundível de Jesus. Então vamos ler a palavra de Deus? O texto que vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Verso de número 28, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que coisa maravilhosa! Podemos desfrutar desta segurança
que a palavra de Deus nos traz. Nós estamos numa semana muito especial, porque sexta, sábado e domingo, próximo final de semana, nós vamos participar de uma série de conferências onde o Evangelho de Jesus estará sendo compartilhado. E eu quero, mais uma vez, deixar o convite para que você participe conosco através do nosso Facebook, porque nós estamos interligados à Junta de Missões Nacionais, e essa série de conferências com o pastor Sami Tipt há de alcançar o coração de muita gente. Nosso interesse, nosso desejo, é que o Evangelho de Jesus, a voz de Jesus, alcance o coração de muitas pessoas. A vida de Jesus, em si, e todas as coisas que estão escritas no Evangelho, é por si só um excelente argumento para que nós possamos dar ouvidos àquilo que ele tem para nos dizer. Certamente, existem pessoas que você gosta de ouvir, mas existem pessoas que você não gosta de ouvir. Todos nós temos aquelas pessoas do nosso relacionamento que quando a gente senta, o assunto ele vai crescendo e a gente senta para conversar na expectativa de ficar 10 minutos, quando a gente olha para o relógio já passaram 2 horas, porque o assunto rende. Agora, tem aquelas outras pessoas que a gente senta para conversar e com 10 minutos a gente fica olhando para a cara do outro assim, já não tem nada para falar. Porque a coisa não rende, porque aquilo que se fala já não tem interesse. Quando nós pensamos naquilo que Jesus tem para falar, isso gera muito interesse no nosso coração, porque as palavras de Jesus, elas são palavras inigualáveis. E nesta noite, eu quero compartilhar de algumas coisas importantes sobre as palavras de Jesus. Alguns motivos para ouvir Jesus. Então, o primeiro motivo para ouvir Jesus é que ninguém jamais falou como Jesus. Eu vou repetir. Ninguém jamais falou como Jesus. A história da humanidade mostra que, durante toda a história, grandes oradores se levantaram, pessoas que tinham um grande domínio daquilo que queriam expor e sabiam se portar diante das pessoas e diante das multidões. Pessoas mobilizaram multidões através de um discurso inflamado. Homens que lutavam por um determinado ideal e conseguiram, através de sua voz, através de sua palavra, mobilizar pessoas do mundo inteiro. Por exemplo, todos nós conhecemos um pouquinho da história do pastor Martin Luther King, um pastor negro, norte-americano. Ele foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1962. Um grande orador. Ele lutou para que houvesse um tratamento igualitário entre negros e brancos nos Estados Unidos, contribuiu para a melhoria da situação da comunidade negra. Diante de suas pregações e de suas palavras, foram realizados alguns protestos pacíficos. Seus discursos enérgicos sobre o fim da desigualdade social ecoam na história até os dias de hoje. Talvez uma frase das mais famosas de toda a questão racial seja um discurso famoso de Martin Luther King, quando ele diz: "Eu tenho um sonho". E essa frase se tornou célebre. Mas Martin Luther King, com toda a oratória, com toda a energia e com todo o discurso inflamado, era apenas um homem. Assim como muitos outros personagens da história, que na expectativa de defenderem uma bandeira, deixaram discursos maravilhosos.
quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós descobrimos que o ministério de Jesus foi impressionante e tão ameaçador que os seus adversários fizeram tudo para calá-lo. Fizeram tudo para impedir a sua voz. Certa vez, os fariseus, que eram um grupo religioso, eles enviaram os guardas do templo para prenderem a Jesus. A expectativa de calar a voz de Jesus era tão intensa que os fariseus enviaram os guardas do templo para prenderem a Jesus. Para o espanto deles, os guardas voltaram de mãos vazias. Mas se as mãos estavam vazias, diz a palavra de Deus que o coração dos guardas estavam ardendo de admiração por Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz sobre esse episódio em João capítulo 7, versos 45 e 46. Diz assim: finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. E outra versão diz: ninguém jamais falou como ele. Eles foram na expectativa de prender a Jesus. Mas antes de prender a Jesus, eles tiveram a oportunidade de ouvir a Jesus. E diz a palavra de Deus que eles voltaram aos líderes dos sacerdotes, aos chefes dos sacerdotes, eles voltaram de mãos vazias, mas eles voltaram com o coração cheio de admiração, e quando eles perguntaram: por que vocês não o prenderam? Eles disseram: não dá. Ninguém jamais falou da maneira como ele fala. O seu discurso é fantástico, a sua palavra é poderosa. Sua palavra é cheia de amor, é cheia de compaixão, é cheia de misericórdia. E ao invés de prendê-lo, eles voltaram daquela missão com o coração ardendo de admiração por Jesus. Eles não puderam prendê-lo, não puderam cumprir a missão de prendê-lo, mas voltaram com o coração cheio de confiança na pessoa de Jesus. Teve um certo momento quando o discurso de Jesus começou a ficar um pouco mais duro, porque as pessoas estavam mais interessadas nos benefícios terrenos do que nas questões espirituais do seu discurso. E a palavra de Deus diz que o discurso de Jesus começou a falar sobre a necessidade de obediência, a necessidade de cumprir determinadas questões espirituais. E a Bíblia diz que esse discurso de Jesus não agradou muito a multidão. E a multidão começou a se retirar, uma depois das outras. Foram saindo, e aquela multidão, de que a princípio era de 5.000 homens que haviam recebido o alimento, haviam sido alimentados pela multiplicação dos pães e peixes, aquela multidão agora, tão decepcionada com aquele discurso de Jesus um pouco mais duro, que mostrava as exigências do reino de Deus, eles foram saindo, e por fim ficaram apenas os discípulos. Você imagina você perder 5.000 pessoas do seu auditório, assim, as pessoas vão saindo, virando as costas para você indo embora. E a Bíblia diz que quando ficaram apenas os 12 discípulos, Jesus perguntou para eles assim: vocês querem também retirar-vos? Quereis vós também retirar-vos? Pedro então declarou: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Querido, eu não sei quais são os discursos que inflamam o seu coração, mas a palavra de Deus diz que a palavra de Jesus são as palavras
de vida eterna. Então, ouça a voz de Jesus. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Mais do que isso, Jesus falando a respeito de suas próprias palavras, Jesus disse assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo passa. Talvez você esteja angustiado por causa desse tempo de pandemia, vai passar. Tempos de guerra, passam. Tempos de fome, passam. Tempos de pestes, passam. Tempos de confusão, passam. Tempos de luto, passam. Tempos de festa, passam. Tudo passa. A Bíblia diz que o mundo passa, tudo passa. Mas sabe uma coisa que não vai passar? As palavras de Jesus. As palavras de Jesus são eternas. As palavras de Jesus permanecem para sempre. A Bíblia diz: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. As palavras de Jesus jamais passarão. Mais do que isso, olha o que a palavra de Deus registra sobre as palavras de Jesus em João capítulo 6, verso 63. Olha o que a Bíblia diz: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. As palavras de Jesus são palavras que tocam o nosso espírito, são palavras espirituais. As palavras de Jesus não têm a ver necessariamente com coisas deste mundo. As palavras de Jesus ultrapassam aos limites dos nossos sofrimentos e lutas neste mundo. As palavras de Jesus são espírito e vida. Por isso nós podemos declarar nesta noite que ninguém fala como Jesus. A voz de Jesus é inconfundível. Em segundo lugar, Jesus falava em obediência a Deus. Devemos ouvir a voz de Jesus, porque aquilo que Jesus falava era fruto daquilo que ele ouvia do Pai. As palavras de Jesus são palavras de obediência a Deus. Um dos sermões mais extraordinários e mais famosos de Jesus é o Sermão da Montanha. Se você ainda não leu o Sermão da Montanha, então anote aí, Mateus capítulos 5, 6 e 7. São 3 capítulos. Esses 3 capítulos da Bíblia, Mateus capítulos 5, 6 e 7, neles estão contidos aí o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus nos ensina como que é a vida no reino. Eu gosto de dizer que o Sermão da Montanha é o suprassumo dos ensinos de Jesus. É o resumo de tudo que Jesus ensinou durante todo o seu ministério. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, ele resume a ética do reino, a ética do Evangelho, o jeito de viver que Jesus espera para a minha vida e para a sua vida. Esse sermão é tão extraordinário, tão significativo, que a Bíblia diz que quando chegou no finalzinho do sermão, e isso está escrito lá nos versos 28 e 29 do capítulo 7 de Mateus, quando estava no finalzinho do sermão, as multidões estavam maravilhadas do seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A palavra de Jesus, ela alcançou o coração daquela multidão de maneira tão significativa, que a Bíblia diz que quando ele terminou de falar, as multidões estavam maravilhadas pelo ensino de Jesus. Essa autoridade da palavra de Jesus não se baseava num traço de sua personalidade e nem em técnicas de persuasão.
Vocês sabem que existem técnicas que podem ser usadas para persuadir as pessoas a acreditarem em determinadas coisas. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus não usou de técnicas de persuasão. Jesus não usou de subterfúgios para atrair a atenção das pessoas e para mantê-las firmadas naquilo que ele estava ensinando. O motivo era muito mais profundo. Suas palavras tinham poder porque eram palavras vindas do próprio Deus. Sabe como que nós sabemos disso? Olha o que está escrito em João capítulo 12, verso 49. Disse Jesus: pois não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. O que Jesus falava, o que Jesus ensinava, o que Jesus pregava, não era alguma coisa que nascia na sua cabeça, mas segundo o texto de João 12, 49, ele ouvia de Deus, e daquilo que ele recebia de Deus, ele falava às pessoas. Por isso ele diz: eu estou falando aquilo que o meu Pai me enviou para dizer e para falar. Ah, queridos, as palavras de Jesus, elas têm poder e autoridade, porque o que ele fala é aquilo que Deus enviou. Isto é, quando Jesus fala, é Deus falando. Quando nós lemos a palavra de Jesus, é Deus falando ao nosso coração. Quando nós lemos a palavra de Jesus, é o próprio Deus empenhando a sua palavra para falar a nós. Em terceiro e último lugar, para encerrar esta mensagem, nós podemos confiar na palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus tem poder. Isso mesmo, a palavra de Jesus tem poder. A autoridade das palavras de Jesus não está apenas na sua capacidade extraordinária de revelar às pessoas as verdades de Deus. Há uma outra dimensão, porque quando Jesus falava, havia uma reação em todo canto. Então, por exemplo, certa vez, ao defrontar-se com um homem endemoniado, a Bíblia diz que Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: cala-te e sai dele. Isso está em Marcos capítulo 1, verso 25. E diz a palavra de Deus que imediatamente aquele homem ficou livre, porque Jesus tinha poder, as palavras de Jesus tinham poder contra os demônios. A Bíblia diz que ao ver o espírito agitar-se e sair, todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: que é isto? Um novo ensino com autoridade. Até os espíritos imundos, ele dá ordem e eles lhe obedecem. A palavra de Jesus tem poder. Foi com esta mesma palavra de poder que Jesus curou um leproso, em Mateus capítulo 8, verso 3. Foi com esta mesma palavra de poder que ele curou o cego Bartimeu, está em Mateus capítulo 9. Com esta mesma palavra de poder, ele curou um surdo, está em Marcos capítulo 7. Foi com esta mesma palavra de poder que ele disse para o mar: vento, aquieta-te, mar, cala-te. E no meio daquela tempestade que os discípulos estavam atravessando, diz a palavra de Deus que houve bonança. Mas existem palavras de poder de Jesus, e eu gostaria de lembrar de 3 episódios muito significativos. Jesus ressuscitou 3 pessoas pelo poder da sua palavra. 3 pessoas que, do ponto de vista humano, já não tinha mais o que fazer. 3 pessoas que, do ponto de vista humano, já era caso terminado. E a Bíblia diz que Jesus usou do poder da sua palavra para ressuscitar. A primeira foi uma menina
filha de Jairo, capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós temos essa história. Ele disse: menina, eu lhe ordeno, levanta-te. E diz a palavra de Deus que aquela menina de 12 anos, que já estava morta, segundo a palavra do Senhor, ela se levantou. Em outro episódio, Jesus estava entrando na cidade de Naim, e diz a Bíblia que havia uma multidão que estava levando um menino, filho de uma viúva, para o sepultamento. A multidão chorava. Jesus mandou que parassem aquele sepultamento. Jesus tocou naquele esquife e Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E a Bíblia diz que aquele jovem levantou-se pelo poder da palavra de Jesus. Em um outro momento, capítulo 11 do Evangelho de João, a Bíblia diz que Maria e Marta mandaram avisar a Jesus que seu amigo Lázaro estava enfermo, aquele que Jesus amava estava enfermo. E 4 dias depois, Jesus chega na cidade de Betânia e diz a palavra de Deus que Lázaro já estava morto e enterrado. E diz a Bíblia que Jesus pediu que o levassem até o local onde ele havia sido sepultado. E diante daquele sepulcro, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E diz a palavra de Deus que aquele que havia sido morto ressuscitou 4 dias depois. Lázaro saiu e Jesus disse: desligai-o e deixai-o ir. Jesus tem uma palavra poderosa. Talvez você esteja nesta noite ouvindo esta mensagem e dizendo: pastor, eu estou passando por lutas e dificuldades. Eu gostaria de voltar ao primeiro versículo que eu li nesta mensagem, de João capítulo 10, verso 27, quando Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Sabe, queridos, uma maneira de nós distinguirmos quem é ovelha de quem não é ovelha é se nós ouvimos ou não ouvimos a voz de Jesus. Nesta noite, Jesus está te convidando. Nesta noite, a voz de Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, Jesus conhece as suas ovelhas. E não importa onde você esteja nesse momento, se você está perto ou longe. Porque nesse momento, você tem a oportunidade de dizer: Senhor Jesus, eu também sou ovelha do teu aprisco. A tua voz é inconfundível. E a voz de Jesus, ela diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E no verso 28, então, a palavra de Deus diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que Jesus, ele tem um cuidado especial para com as suas ovelhas, porque elas ouvem a voz de Jesus, elas são conhecidas de Jesus, elas seguem a Jesus. A essas, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nesta noite, Jesus está convidando você para o aprisco. Nesta noite, Jesus está convidando você para entrar nesse rol daqueles que são ovelhas de Jesus. Nesta noite, você tem a oportunidade de atender a esse convite de Jesus, porque a palavra de Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esta é a voz de Jesus, nos convidando a um momento com Ele, nos convidando a uma atitude de fé,
nos convidando a depositar nele a confiança de nosso coração, nos convidando a seguirmos a sua voz, nos convidando a andarmos nos seus caminhos, nos convidando a deixar de lado o pecado que tem nos afastado de Deus, nos convidando a uma atitude de fé e arrependimento, nos convidando a permitir que o sangue de Jesus Cristo nos purifique do pecado, para que possamos continuar caminhando na sua presença. E nesta noite, você tem a oportunidade de começar um novo caminho, um novo rumo, e desfrutar da companhia de Jesus. Nesse momento você tem a oportunidade de abrir o seu coração e permitir que esta voz inconfundível de Jesus transforme a sua vida. Assim como Jesus usou do poder da sua palavra para expulsar demônios, para acalmar tempestade, para curar pessoas, para ressuscitar pessoas, Ele tem poder para perdoar os seus pecados e para trazer vida para a sua casa, para trazer vida para o seu ambiente, para trazer vida para o seu coração. Por isso a promessa de Jesus é: eu lhes darei a vida eterna, e jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Nesta noite, muito mais do que ouvir a minha voz, você está tendo a oportunidade de ouvir a voz de Jesus. Porque quando ouvimos a palavra de Deus, estamos ouvindo a voz de Jesus. E Jesus convida você para entrar no aprisco. O aprisco está aberto. A porta está aberta. Eu quero convidá-lo a, nesse momento, depositar em Jesus Cristo a sua fé, receber a Jesus como seu Salvador pessoal. E esse momento é o momento de você depositar em Jesus Cristo a confiança de seu coração. Então faça uma oração comigo. Diga para Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados. Obrigado pela tua voz poderosa, que tem poder para mudar as coisas no meu coração. Entra no meu coração nesta noite. Eu quero receber a Jesus na minha vida. Eu quero receber Jesus na minha casa. Muda, Senhor, todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção, querido. Que bênção sermos alcançados pela voz de Jesus. E nesta hora, você que tomou essa decisão de fé, você que fez essa oração junto comigo, eu quero orar por você. Escreva seu nome aí no chat dizendo: eu recebi a Jesus pela fé. Na frente do seu nome, escreva apenas esta frase: eu recebi a Jesus pela fé. Todo o ministério de oração neste momento está olhando para o chat. Os membros da igreja também estão olhando para o chat para poder orar pela sua vida. Se você neste momento tomou essa decisão de fé, então escreva aí no chat: eu recebi a Jesus pela fé. Nós queremos orar por você, porque o caminho com Jesus é um caminho de comunhão. Nós andamos juntos, por isso nós queremos andar contigo, nós queremos caminhar contigo neste caminho. Nós queremos caminhar a vida cristã, a vida de fé. Então, você que nesta noite está tomando esta decisão de receber a Jesus como seu Salvador, de permitir que a palavra poderosa de Jesus transforme a sua vida, transforme a sua casa. Quem sabe você começou esse culto num ambiente atribulado. Quem sabe o seu coração está atribulado, talvez nem tanto o seu ambiente, mas a sua vida. Mas a palavra de Jesus é poderosa.
Nós cremos no poder da palavra de Jesus. Então, nesse momento, escreva aí no chat: eu recebo a Jesus como meu Salvador. Nós queremos orar a Deus por sua vida. Nós vamos colocar aqui na barra do vídeo o número do telefone da igreja, que é o nosso WhatsApp. Então, se você tomou essa decisão, mande um recado para a gente. Escreva nesse número 2606-3323, diga aí, olha, ore por mim, porque eu também recebi a Jesus como meu Salvador. Ou você que estava, quem sabe, afastado dos caminhos do Senhor, e hoje está tomando a decisão de voltar aos caminhos do Senhor. Que bênção, querido, que bênção. Nós temos recebido alguns retornos de gente que está voltando para os caminhos do Senhor, voltando a ouvir a voz de Deus. Então, nos dê um retorno dizendo: pastor, eu também quero me reintegrar à igreja, eu quero voltar à comunhão do povo de Deus, eu quero retomar a minha caminhada com Jesus. E nós queremos orar a Deus por sua vida, queremos acompanhá-lo nesse novo caminho, nesta nova jornada, e nós estamos certos de que Deus há de abençoar muitíssimo a sua vida. O pessoal do Ministério de Oração está ali olhando o chat para ver o seu recado, para orar a Deus por sua vida. Então, querido, escreva aí no chat, mande um recado para nós através do WhatsApp da igreja, porque nós queremos orar por você, para que você não caminhe sozinho. A caminhada da vida cristã não é uma caminhada solitária. A caminhada da vida cristã é uma caminhada comunitária. Por isso, como igreja, nós queremos caminhar junto com você, na certeza de que Deus tem, nesta noite, restaurado a sua vida, restaurado a sua família. Que bênção! E eu queria voltar a esse texto, dizendo: as minhas ovelhas ouvem. Se você ouviu a voz de Jesus, é porque você é ovelha. E a ovelha tem que ficar no aprisco. Não dá para ficar perdida pelos pastos, porque os predadores estão soltos, querendo tragar as ovelhas. Por isso as ovelhas precisam estar no aprisco do Senhor. Não fique afastado da igreja, não fique afastado do aprisco. Lugar de ovelha é dentro do aprisco, porque ovelha que se desgarra pelos caminhos deste mundo, fica vulnerável ao predador das nossas almas. O inimigo das nossas almas está aí, tentando destruir a sua vida. E você não pode, de maneira nenhuma, perder a oportunidade de viver na presença do Senhor. Nós estamos aqui recebendo, me dá aqui, pode me dar, estamos recebendo aqui um retorno do Glauber. O Glauber está tomando a decisão ao lado de Jesus. Deus abençoe, Glauber. Deus abençoe sua vida. Louvamos a Deus pela sua decisão. Se outras pessoas estão tomando a decisão, coloque o seu nome aí no chat. Nós queremos identificar a sua decisão e orar a Deus também por sua vida. O Ministério de Oração já está orando pela vida do Glauber, pela decisão de receber a Jesus como Salvador. Olha, queridos, a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Por isso, eu sei que nesse momento o céu está em festa, os anjos cantam na presença de Deus, cantaram hoje à tarde com a decisão do Tiago, estão cantando nesse momento com a decisão do Glauber, e quem sabe outras pessoas também estão tomando esta decisão ao lado de Jesus, nesta noite, para a festa no céu e para a festa no nosso coração, porque nós também nos alegramos quando vidas são alcançadas pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, Glauber. Deus abençoe sua vida, Tiago. Deus abençoe sua vida, você que também está tomando essa decisão de fé. Deus abençoe. Vamos caminhar juntos. Venha conosco. Venha participar de nossa comunhão, vamos viver essa vida comunitária pela graça e pela bondade do Senhor.
Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Eu sei que o Ministério de Oração já está orando pelo Tiago, já está orando pelo Glauber, já está orando pela vida de outras pessoas que também estão tomando a decisão nesse dia. Mas vamos orar juntos agora, da onde você está, colocando essas vidas nas mãos do Senhor. Ó Deus bendito, nosso Pai, nosso coração está em festa. Estamos, ó Deus, vivendo este momento de muito regozijo, porque quem faz esta obra no coração das pessoas é o poder da palavra de Jesus, pela ação poderosa do Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, pelos frutos do nosso exílio. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Tiago. Obrigado, Senhor Deus, pelo Glauber, que neste momento também está tomando esta decisão de fé. Queremos, ó Deus, pedir por aquelas outras pessoas, certamente outros também estão tomando esta decisão neste momento. E nós queremos pedir, Deus, aonde quer que estejam, sejam sustentados pelo Senhor, que, ó Deus, possamos nos agregar para vivermos a comunidade da fé. Que, ó Deus, nós estejamos juntos nesta caminhada. E nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque a tua palavra nos diz que há festa no céu, porque o nome dessas pessoas estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Louvamos o nome do Senhor por este momento tão especial que podemos desfrutar como igreja de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, que festa. Louvado seja Deus. E se você tomou a sua decisão e ainda não escreveu o seu nome aí no chat, escreva. Nós queremos também te acompanhar e orar por você nominalmente, assim como já fizemos pelo Tiago, já fizemos pelo Glauber. Nós queremos colocar o seu nome diante de Deus em oração também. Coloque o seu nome aí dizendo: pastor, eu também quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. E vamos caminhar juntos nesse ambiente de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento final do culto, além de agradecer a Deus pela sua companhia, além de agradecer a Deus pela bênção de tê-lo conosco e o privilégio de poder entrar na sua casa e compartilhar da palavra de Deus com você, eu gostaria de lembrar que sexta-feira nós temos a nossa conferência. Sexta-feira às 20 horas, através do Facebook da igreja. Não é através do YouTube aqui, do nosso canal, não. É através do Facebook da igreja. Então você vai lá no Facebook, você escreve lá, Primeira Igreja Batista em Brasilândia, aí você entra no nosso canal no Facebook, né, na nossa página no Facebook, e nós vamos estar transmitindo a programação da Junta de Missões Nacionais. Será um programa lindo, com participações musicais, e a presença do pastor Samitip, a palavra poderosa do Senhor que estará sendo transmitida pelo pastor Samitip. Sexta-feira às 20 horas, sábado às 20 horas e domingo às 20 horas. Com relação ao culto de domingo, o culto aqui no nosso canal começa às 7 horas. E eu tenho uma orientação a dar no domingo sobre como nós vamos fazer para poder sair do nosso culto às 20 horas e entrar no culto no Facebook, porque vai ser direto. Nós vamos começar às 7 horas aqui no YouTube e às 20 horas a gente vai migrar para o Facebook para ouvir a mensagem do pastor Samitip no encerramento da nossa série de conferências evangelísticas. Não se esqueça de orar pelas 5 pessoas que você já está orando desde o dia 1º de maio, e não se esqueça de convidar essas 5 pessoas para participar da conferência na sexta, sábado e domingo. Quando você começar a assistir a conferência na sexta-feira, você deve compartilhar, vai lá no Facebook e compartilha no seu público a conferência. Sabe por quê? Todo mundo do seu Facebook vai poder ter acesso à mensagem da palavra de Deus e ao culto que ao Senhor estaremos prestando. Queridos,
Você tem ideia do número de pessoas que nós vamos poder alcançar? Soma as pessoas do meu Facebook, do seu Facebook e do Facebook de todo mundo da igreja. Vai ser um negócio fantástico. E eu creio que nós vamos colher muitos frutos, muitas pessoas que estarão recebendo a Jesus nesta sexta, sábado e domingo, dentro da sua casa, ouvindo a mensagem poderosa da palavra de Deus, sendo transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nesses dias. Amanhã bem cedo, Café com Fé, você é convidado a voltar aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. Vai ser muito bom tê-lo em nosso canal, para que você possa receber todas as notificações e todos os vídeos que nós estamos produzindo durante esse tempo. Então inscreva-se em nosso canal, dá um like aí, olha, você que está assistindo o culto, dá um like para dizer que gostou desse momento de culto, de adoração, de compartilhamento da mensagem da palavra de Deus, compartilhe com outras pessoas, vai lá no sininho, clica no sininho para poder receber a notificação dos novos vídeos, e a partir de amanhã, esta mensagem que eu acabei de pregar, ela vai ser disponibilizada fora do culto. Então a gente está fazendo assim, no dia seguinte, a gente pega só a mensagem, a gente faz um outro vídeo, para que a gente possa compartilhar com outras pessoas, sem necessariamente acontecer o culto inteiro. Então, é um vídeo bem menor, e as pessoas elas acabam se encorajando mais em receber e compartilhar de um vídeo menor. Então, a partir de amanhã já vai estar no nosso canal, esta mensagem, apenas a mensagem, sem a parte inicial do culto, os cânticos, os avisos e tudo que aconteceu antes da mensagem. A gente vai colocar no canal e você vai poder compartilhar com seus amigos, com seus familiares e seus contatos, seja no Facebook, seja pelo WhatsApp, ou mesmo através do YouTube. Quem tem canal no YouTube pode compartilhar também a mensagem da palavra de Deus que nós estamos pregando aqui. Deus abençoe sua vida. Foi uma bênção tê-lo conosco nesta noite de quarta-feira, e que a palavra bendita do Senhor que compartilhamos continue aquecendo o seu coração. Deus te abençoe.